Relação universidade-escola a partir da dimensão das interações entre política educacional, o currículo e as práticas docentes. Nesse sentido, acolhemos neste evento professores pesquisadores da educação básica, do ensino superior, estudantes de graduação, de pós-graduação e todos que se interessam pela educação. Bem-vindos à UFES, bem-vindos à Vitória e sejam muito bem-vindos ao primeiro Encontro Nacional sobre Políticas Educacionais, Currículo e Práticas Pedagógicas Escolares. Obrigada. Agradecemos ao pronunciamento da coordenadora do evento, Karina Copati, e nesse momento desfazemos a mesa e convidamos para acompanhar o restante das atividades junto à plateia. Agora, convidamos a todos e todas para assistir o vídeo de aniversário do GPEP. Agora, oficial e pontualmente às 19 horas, daremos início à conferência de abertura intitulada Formação de Professores e Educação Escolar no Cenário Atual. Desafios e Perspectivas para a Cidadania. Para mediar essa conferência, convido novamente a professora doutora Karina Copati. Karina é docente do Departamento de Educação, Política e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, Currículo e Práticas Pedagógicas Escolares, GPEP. Com você, então, agora a coordenação da conferência de abertura. Obrigada, Gerson, Juliana, membros do grupo.
Eu chamo ao palco a professora doutora Helena Copete Calai, professora Helena Copete Calai, possui graduação em Estudos Sociais e Geografia pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da Unijuí. De Juí, estou toda atrapalhada, né? Mestrado em Geografia Humana pela USP, doutora em Geografia pela Universidade de São Paulo também. Tem pós-doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. É professora aposentada da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí. É colaboradora no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Fronteira Sul, além de outras colaborações em outros grupos. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em ensino de Geografia, atuando principalmente nos temas Epistemologia, Geografia, Educação Geográfica, Ensino de Geografia, Cidade e Cidadania. Professora Helena é bolsista PQ, CNPq, nível 1D. Agradeço, professora Helena, minha eterna orientadora, né, de doutorado, e é muito bom recebê-la aqui no Espírito Santo. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu vou ter que ver. Eu acho que sempre deu lá. Fica muito. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu cumprimento as autoridades aqui presentes, ao pessoal da universidade, do Centro de Educação, e dizer para vocês que é um prazer muito grande. É esse aqui? É esse aqui? Está desligado o outro, será? Não vai dar para falar. Dizer para vocês que é um prazer muito grande estar aqui, nesse momento, num evento... Você quer sentar aqui, Helena? Vamos trocar de lugar. Para quem não domina todas as tecnologias, faz parte. A gente ia desligar antes. Voltando. Sintam-se todos cumprimentados. E, em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que é um prazer muito grande fazer essa conferência de abertura pensando no esforço que a Karina tem feito e no esforço que nós todos estamos fazendo em nome de uma educação pública, em nome de uma educação que permita perceber que é possível um mundo melhor. Nesse sentido, cumprimento também os grupos que a Karina tão simpaticamente acolheu e organizou e faz festa com o grupo, e que é um sintoma. É um sintoma que nem todas as políticas oficiais que nós temos podem ser descartadas. É uma política oficial, essa história dos grupos de pesquisa, é uma política muito interessante, e é um momento que a gente tem de unir todo mundo em laços importantes de trabalho. Eu queria reforçar o que dizia os colegas que me antecederam aqui na mesa, as autoridades que falaram, que diziam que a preocupação que vocês têm num curso que forma professores, eu acho que isso aí está ligado, né? Ou quem sabe eu pego. Num curso que forma professores, dentre três coisas ele falava uma coisa que me bate muito, que me chama muito a atenção, que são as condições de trabalho dos professores. Eu sempre penso, eu fui professora primária também, pouco tempo, mas fui, trabalhei com licenciatura, trabalhei em curso, numa pós-graduação de educação. A coisa que mais me bate na cabeça é pensar
as condições de trabalho que os nossos professores da educação básica têm. E que ser professor é aquela profissão que todo mundo tem alguma coisa a ver com ele. Todo mundo passa pelo professor. E ao ter esse convívio com o professor dá a sua resposta. E ele não é 6x1 de horário de trabalho. É 24 horas de trabalho, o professor tem sábado e domingo, é feriado, a gente leva trabalho para casa. Então as condições de trabalho para professor de educação básica sempre é um problema que nós temos. E eu sempre ouvi dizer, quem é que vai dar tanto dinheiro para a educação? Aí é que está o problema. E por isso mesmo que esse grupo, que esse evento aqui, que a Karina organiza, é um evento super importante para a gente pensar, onde os grupos de pesquisa, onde a gente pode reunir professor, aluno, orientando, e professores e pessoal externo, são momentos que os professores se desafiam a fazer o mais que nos cabe fazer. E eu pediria licença para vocês, num momento meio que de sentimental, sei lá como se queira dizer, para dizer umas palavras para a Karina. Tomara que o microfone não pare do meu caminho. Uma coisa que eu tinha escrito para a Karina, que depois ela vai receber, eu diria o seguinte: Karina é uma professora doutora que honra seu nome e seu título. Afinal, chegar a esse nível de formação não é tão simples como muitos pensam. Todos nós que fizemos essa carreira sabemos o quanto nos custa chegar até aqui e adiante ou está chegando. E nós nos dispensamos de caracterizar pois quem é, o sabe. Vocês devem concordar comigo. E quem está fazendo o programa de pós-graduação, que pense nisso, que vale a pena. Karina é uma professora que une o mundo da vida com a formação humana e, portanto, sabe o que é a educação. Além disso, educa ao ensinar e conviver com seus alunos, chegando neles para ensinar. Seja aqueles alunos que ela tinha quando ela começou o doutorado lá na Unijuí, e que eram alunos de escola, de todo tipo de crianças que ela tinha, da maior diversidade que tinha, quando ela tinha que encarar coisas completamente difíceis, seja estar numa universidade. Ela chega nos alunos para ensinar. As experiências da professora, que passa pelos diversos níveis de ensino, chega agora a ser a orientadora e formadora de outras professoras, que imaginam que a possam ter como exemplo. Espero que sim. A Karina, na sua experiência do doutorado e do nosso grupo de pesquisa, fez do nosso convívio algo que nos desafia a aprender. Aprender sempre. Com todos e com todas as situações de convívio humano. E como orientadora no seu doutorado, eu conheci e convivi com uma pessoa criativa que desafia o mundo e seu próprio fazer, desafia seus aprendizados e supera cada dificuldade, tornando-os novos desafios. O mundo acadêmico nos oferece belas surpresas e, com certeza, muitos desafios. Karina contribui para a minha compreensão da educação e da formação humana. Essa é a Karina que queria esse momento que bom, quando a Karina me dá esse tema aqui para apresentar para vocês, eu sou professora de geografia. E eu trabalho sou bolsista do CNPq pela geografia, mas vejam bem um detalhe, eu falava antes das políticas públicas. Eu tenho uma bolsa de pesquisa, de produtividade em pesquisa, que não tem área de ensino de geografia. A minha pesquisa é de ensino de geografia. Eu entro lá, e mais outros colegas, como ensino de geografia e educação geográfica, mas nós participamos da área de geografia dentro do CNPq, de geografia humana, geografia urbana. Volto de novo a remeter a questão da educação e a questão do ensino. E nesse sentido, como uma professora
que trabalhou a vida inteira, estudou e trabalhou dentro de uma universidade, que não era pública, mas que era comunitária, que não era empresarial, pelo contrário, era uma universidade que tem uma experiência muito interessante, da qual eu participei desde quando aluna. E quando eu faço meus cursos de pós-graduação na USP, eu vivo uma situação diferenciada. Então essa é a professora que está falando para vocês. E todo o tempo que eu preparava esse material, eu pensava, eu estou num evento de educação. E eu trabalhei todo o tempo na pós-graduação na Unijuí, num programa de pós-graduação em educação nas ciências, onde eu trabalhava com uma linha que trabalhava com ensino de geografia, movimentos sociais e educação popular. Então, com essa perspectiva, que eu entro nos temas que ela nos coloca para discutir. Karina, vai cuidando da hora também, por favor. E como nós temos como tema 3 temas que são importantes: formação de professores e educação escolar, cenário atual e perspectivas para a cidadania. Pode passar. Daí a minha questão é essa aí. Cenário atual. Como é o mundo que nós estamos vivendo, desde sexta-feira nós estamos ouvindo notícias terríveis de gente morrendo sem motivo nenhum para estar morrendo, mas está morrendo porque tem interesses por trás daquilo. Irã e Israel, sem falar de todas as outras guerras. Eles fazem parte desse mundo em que a Mafalda coloca ali um mundo todo remendado, um mundo todo cheio de remendos, e que é esse o cenário atual, é esse o mundo que nós temos hoje. Agora, o que nós vamos fazer nesse mundo? E daí, como professora de geografia, eu peço que vocês me permitam fazer uma metáfora que eu ultimamente tenho feito, que é a seguinte: nós trabalhamos muito com questões ambientais, trabalhamos muito com problemas socioambientais. Vocês viram que nós estamos completando um ano de uma enchente terrível no Rio Grande do Sul, que tem gente morrendo até hoje por causa daquela enchente, morrendo por depressão, porque perdeu tudo, por vários motivos. Então, essa aí é uma marca muito grande para mim como professora de geografia. E daí, para pensar diante desse mundo aqui, eu me coloco uma metáfora que eu digo o seguinte: nós temos uma vida que é um trânsito na Terra. Nós nascemos e nós vamos morrer algum dia. Tomara que seja daqui muito tempo para todo mundo, né? Mas nós vamos, essa é a nossa trajetória. Quem é que nos transporta nesta vida, do nosso nascimento à nossa morte? Qual é a nave que nos transporta nessa vida? É a Terra. E nós estamos destruindo a Terra. Então essa metáfora que eu queria fazer é muito de quem é professor de geografia. Nós vivemos na Terra e nós estamos destruindo a Terra. A Terra é a nave que nos transporta neste mundo, desde o nosso nascimento até o fim da nossa vida. E nesses termos, pode passar para o seguinte, nós estamos todos, eu achei isso aqui num grafiteiro mundial, conhecido mundialmente, que ele pinta grafites, os muros por todo o mundo. E onde ele diz: estamos todos no mesmo barco. E daí? Não interessa, pensando nas políticas públicas, não interessa se o dinheiro que nós pagamos de imposto é pouco ou é muito para nós que somos desse nível que eu diria antes, de uma profissão que é extremamente explorada e injustiçada. Mas aqueles que têm tudo aquilo a mais que eles poderiam pagar, e talvez uns nem pagam, estão no mesmo barco que nós. Se essa nave que nos transporta aí chegasse ao ponto, como diz o Krenak, aquele índio que eu acho que é genial as coisas que ele fala, Hilton Krenak, nós estamos todos no mesmo barco. E se essa nave, este barco que nos transporta, se destrói, nós estamos destruindo esse barco e essa nave, o que vai sobrar daquele mundo que a Mafalda está se deparando lá, cheia de tristeza e pensando o que fazer? Pode passar adiante. Quando nós pensamos em educação na contemporaneidade,
nós temos que pensar que o mundo muda com muita rapidez. E as transformações aceleradas se manifestam nos vários lugares e de formas sempre diferenciadas. Mas tem uma coisa que é única, que é, nós vivemos num mundo que é um mundo, é um universo. Nós estamos todos naquela nave, nós estamos todos naquele barco. E em cada lugar as coisas podem acontecer um pouquinho diferente do outro lugar. Nós vamos tratar depois de novo disso aí. Mas daí, se o mundo está mudando, se cada lugar manifesta-se essas transformações de formas diferenciadas, nós temos que ter como grande preocupação aquilo que eu coloco a seguir. Na formação docente, situa-se a grande preocupação na formação docente situa-se nas exigências do mundo do trabalho, que demanda uma formação sólida e ao mesmo tempo flexível, de tal maneira que o sujeito seja capaz de responder às demandas que lhe são postas. Será que nosso aluno, professor, que sai daqui da universidade, que nós formamos como professor, consegue se dar conta do que seja aquelas benditas, ou sei lá o que, competências e habilidades que a BNCC nos propõe a desenvolver? Será que nós estamos conseguindo formar professores que deem conta de situar no mundo do trabalho, mas pensando nas demandas que nos são postas no cotidiano das nossas vidas? E a questão que emerge é como conciliar esses interesses com uma formação humana para a cidadania. Aí é que está a grande questão. O que é ser cidadão? É uma conquista. E é uma conquista dura de fazer valer. Direitos humanos, todos nós nascemos com direitos humanos, mas nem sempre temos todos os direitos. Agora, a cidadania é uma questão que bate na gente. Eu, cada vez que falo nisso, eu lembro do Ulisses Guimarães dizendo, quando entregava a Constituição de 88, né? E dizia, é a Constituição cidadã. O que sobrou dela até hoje? E ele dizia, nós temos raiva e nojo da ditadura. Essa aqui é uma Constituição cidadã. E se nós temos uma Constituição cidadã que vem desde o tempo da abertura, depois da ditadura, nós temos que pensar o que é a cidadania hoje. É falar o que quer para quem quer e atropelar quem quer e quem não quer? Ser atropelado? Ou é ter o direito de saber pensar e saber o que está fazendo? Então, nesse sentido, pode passar adiante, eu colocaria por a questão seguinte, que eu sou muito fiel ao Milton Santos, de quem eu fui aluna, consegui aproveitar do saber dele e li muitas coisas dele. E eu diria o seguinte, ele tem um livro chamado Por uma Outra Globalização, onde ele fala do pensamento único à consciência universal. Esse livro, todo mundo que foi meu aluno já leu, esse livro tem 20 e tantos anos já. E eu fico pensando o que ele diria hoje quando ele pensa. E ele faz 3 metáforas desse livro. Ele diz, o mundo tal como nos fazem crer, a globalização como fábula. Nessa parte do livro ele diz o seguinte, e vamos pensar o que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos numa aldeia global, onde todos nós temos os mesmos direitos, todos nós temos os mesmos deveres, mas olha lá, ser cidadão nos exige o quê? Saber que a gente pode ser cidadão nos exige o quê? Por isso que ele diz, essa aldeia global que nós vivemos é uma fábula. Ela é um mundo que nos fazem crer que ele existe. E daí a outra metáfora que ele coloca é o mundo como perversidade. E nessa perspectiva do mundo como perversidade, ele discute a questão do jogo de força, jogo de poder. E o que a gente faz para conseguir sobreviver desse tipo de realidade que nós estamos vivendo. E daí uma coisa que ele diz muito séria, e se vocês pensarem um pouquinho, ela está valendo para nós hoje. A dita globalização, a dita aldeia global que nós vivemos, diz
que o Estado tem que ser mínimo. Que o Estado tem que ser mínimo porque o dinheiro, o poder tem que ser direcionado para onde? E daí ele mesmo diz, a morte do Estado, que é apregoada, é uma morte do Estado para nós, migrantes, pobres, que não têm habitação, que não têm lugar para viver. É o Estado para esses que morrem. Por quê? Porque o Estado tem que ser colocado a serviço do poder. Esta é a ideia desse mundo globalizado, desta aldeia global. A morte do Estado para os que mais necessitam. Ele dizia isso no ano de 2000, antes, certo? Porque já viu as outras coisas que ele escrevia. E ele disse que esse livro ele escreveu sem ficar fazendo muita citação, escrevendo aquilo que ele achava. E daí, então, ele põe como terceira possibilidade o mundo como possibilidade. Existe essa terceira possibilidade?